Boa tarde. Vamos falar um pouquinho com Deus, com o papai. Bom, gente, hoje eu estava lendo e meditando na passagem de Mateus 15, 21, né? Uma mulher cananeia demonstra fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ela respondeu: eu fui enviada apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Bom, gente, essa passagem do Evangelho, ela diz muito sobre muitas coisas, né? Primeiro, nós temos que entender todo um contexto histórico daquele povo, né? Na própria palavra de Deus, o Senhor diz que o meu povo sofre por falta de entendimento. E muitas vezes a gente está sofrendo por falta de entendimento, por não tomar posse de todas as promessas e da vontade do Senhor. Jesus nos chama a atenção aqui para uma coisa muito importante e que muitas vezes parece despercebido. Eu gostaria de lembrar a todos que aquela cananeia não fazia parte do povo escolhido de Deus, né? Ele estava com os judeus, né? Ele estava com o povo dele. Ele veio para Israel. Ele veio para a tribo de Judá. Ele veio para um povo que tinha e vivia à base da lei. E os cananeus não viviam na base da lei. Então, assim, a primeira coisa, ela era uma mulher. Naquele tempo, a mulher nem era contada como pessoa, como ser humano. Então, ela nem existia. Imagine uma pessoa que nem existia conseguir ir até um rabino, porque Jesus era um rabino, era um mestre, e ter acesso a esse rabino e dirigir a palavra a um homem. São coisas assim que naquele tempo poderia causar até a morte daquela mulher. No entanto, ela se arrisca. Imagine que os discípulos andavam com ele e ainda assim não reconheciam muitas vezes ele ainda como filho de Deus. Eles ainda não tinham esse entendimento, eles ainda estavam sem enxergar, né? Lembrando que ainda não tinha sido derramado sobre o seu povo o Espírito Santo. Então, imagine que eles não tinham entendimento. Vinham parcialmente os milagres e pouco entendiam, porque muitos atribuíam aquelas coisas que aconteciam não a Deus, né? Então, imagine que aquela mulher ouviu falar que Jesus estava por ali e resolveu ir até lá, com tamanha fé e ousadia que ela encostou, ela falou, ela clamou, ela pediu ao filho de Davi que tivesse misericórdia. Quantas vezes nós podemos pedir a Jesus? Nós podemos hoje nos dirigir a Ele, nós podemos chegar até Ele, nós podemos deixar Ele fazer morada em nós, mas o nosso desespero, a nossa angústia, não faz nem sequer a gente pedir a misericórdia.
E olhe que a misericórdia de Deus alcança todos. Porque a misericórdia de Deus, ela alcança do ímpio àquele que diz que anda buscando a santidade. Mas veja o espírito de ousadia que ela teve e comece a pensar na sua vida, como eu comecei a pensar na minha. Quanto me falta esse espírito de ousadia, essa determinação. E veja quanta sabedoria aquela mulher tinha. Veja quanto ela estava justamente quando Jesus fala que não veio, né? E que não era justo tirar o alimento dos filhos para dar um cachorrinho. E ela, com toda a sabedoria, deu a resposta surpreendente até para Jesus, que até os cachorrinhos se alimentam dos farelos que caem da mesa do seu Senhor. Então, assim, ela mostrou a Jesus que ela estava ali precisando muito e que ela não ia desistir. E que ela estava esperando o milagre. E assim foi feito. E o milagre aconteceu e a filha dela foi curada. A filha dela foi livrada. Imagine que ela tinha certeza que Jesus ia poder tirar aqueles demônios que estavam sobre a filha dela. Ou seja, aquela mulher já reconhecia o poder de Jesus. Aquela mulher que não andou com Jesus sabia que ele podia curar, podia fazer o milagre, que existia nele o poder, que existia nele o Deus vivo. Então, assim, às vezes a gente enxerga coisas ruins em volta da gente, a gente enxerga todos os problemas, a gente só não enxerga que Jesus está ali, sentado do lado da gente, só esperando, porque como o cavalheiro que ele é, ele só responde a quem pergunta, ele só abre para quem bate, ele só entra se você diz entre. Então hoje, vamos orar e vamos pedir a Deus que Ele entre e que a gente sente para fazer o banquete com Ele, porque Ele não vai nos dar migalhas, Ele nos dá o que há de melhor, Ele nos deixa fartos. Na própria palavra dEle, Ele diz que o jugo dEle é leve e vem a mim todos os cansados. Então, se nós estamos cansados, até Jesus reconhece que nós iríamos cansar e que iríamos ter dias difíceis. Mas Ele manda a gente entregar a Ele esses dias difíceis e receber dEle o jugo que é leve. Então Ele reconhece nossas debilidades, Ele reconhece que a gente precisa de ajuda. E Ele está lá pronto para nos acolher, pronto para dar sua misericórdia, pronto para mostrar o caminho e principalmente para caminhar com a gente. Então que nesse dia você olhe para o lado e veja que Jesus está ao seu lado e dentro de você. E não se esqueça de dizer a Ele: obrigada, Jesus, porque eu sei que o Senhor está aqui comigo e sei que tudo isso vai passar. E sei que eu sou mais que vencedora contigo. Jesus abençoe cada uma de vocês. E Deus, com sua sabedoria dos céus, abençoe a cada um de nós. Amém.